Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta quarta aula da disciplina de Elementos da Matemática 2. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula nós vamos estudar um dos principais conjuntos que nós temos na matemática, que é o conjunto dos números complexos. Então, nós vamos conhecer como que se dá a caracterização desse conjunto, algumas operações, propriedades. Em geral, nós trabalhamos principalmente com o conjunto de números reais, mas existem situações em que o conjunto de números reais ele não é suficiente para responder a todas as nossas questões. E aí surge a necessidade de um conjunto maior, que é esse conjunto de números complexos. Na educação básica, ele é apresentado principalmente no terceiro ano do ensino médio e ele envolve, então, uma associação principalmente com o estudo das equações de segundo grau, das equações polinomiais. Porque quando nós resolvemos uma equação desse tipo, nós temos diferentes possibilidades para soluções. Então, nós temos três casos possíveis. Quando nós temos duas soluções reais distintas, duas soluções reais iguais, ou como nós dizemos, de multiplicidade 2, e em alguns materiais nós vemos o terceiro caso como não existe solução. Na verdade, não é que não existe a solução, ela só não pertence ao conjunto de números reais. Então ela vai ser uma solução pertencente a um conjunto maior, que é o conjunto de números complexos. Então uma das motivações que nós temos para o estudo desse conjunto vem da resolução de equações polinomiais, seja de segundo, terceiro, quarto graus ou também superior. Historicamente, nós vemos que o estudo desse conjunto de números complexos estava associado aos das equações polinomiais. Então, um tema acabou gerando a necessidade de investigar e de aprofundar os estudos em relação ao outro. Então, uma das principais questões que nós temos é a seguinte: acompanhe no quadro. Como que nós podemos identificar as raízes de uma equação do segundo grau com coeficientes reais se o seu discriminante for negativo, ou aquele delta for negativo? Por exemplo, a equação x² mais 2x mais 2 igual a zero. Quando nós calculamos o delta, ou o discriminante, o resultado é menos 4. E nesse caso, como que nós podemos identificar essas raízes? Então, nós vamos partir para esse outro conjunto numérico, no qual nós vamos conseguir estudar as raízes pares de números negativos. Então, nós podemos calcular a raiz quadrada de menos 1, por exemplo. E é essa raiz que vai fornecer, então, toda uma estrutura, toda uma fundamentação para esse conjunto numérico. E nesse estudo, nós precisamos de alguns conhecimentos prévios. Então, acompanhe no quadro os principais deles. Então, nós vamos precisar das operações básicas no conjunto dos números reais, estudo da trigonometria, como nós já realizamos, como o teorema de Pitágoras, as razões trigonométricas, e nós vamos precisar das características do plano cartesiano, que você já estudou em geometria analítica, bem como a distância entre pontos no plano. Então, nós podemos associar o plano cartesiano, as suas propriedades, com um plano que vai permitir a representação desse conjunto numérico, dos elementos que compõem esse conjunto. E para isso nós vamos tomar um contexto. Então imagine que você atua como docente do ensino médio e a sua tarefa vai ser elaborar planos de aula para abordar as principais características dos números complexos, considerando os aspectos geométricos e os algébricos, utilizando o GeoGebra como um auxílio. Então, no preparo de cada um desses planos, nós vamos buscar representações geométricas para esses números, para que nós possamos compreender melhor a relação entre os números complexos e os números reais, como que nós podemos representá-los. E aí conseguir associar a representação gráfica, geométrica, com a sua representação algébrica. E o GeoGebra vai permitir esse tipo de associação, porque existem algumas ferramentas básicas dele, como a construção de pontos e de vetores, que serão essenciais nesse estudo.
Então, nós vamos utilizar as características do plano cartesiano para nos auxiliar, então, no trabalho com o plano complexo. E a nossa primeira tarefa, então, a primeira etapa dessa elaboração dos planos de aula, diz respeito a essa parte introdutória do conjunto de números complexos, como você pode acompanhar no quadro. Então, a primeira situação envolve elaborar um plano, ou principalmente elaborar um objeto que permita o estudo dos números complexos e principalmente em relação à sua interpretação geométrica. Então, o objetivo é construir esse objeto virtual interativo que permita uma visualização em relação à representação geométrica e como nós podemos associar com a representação algébrica. E considerando para isso o chamado plano Argand-Gauss, ou também conhecido como plano complexo. Então, como que nós podemos associar essas duas representações entre si? Então, para isso, nós vamos iniciar do primeiro conjunto que nós estudamos desde a educação infantil. Então, o primeiro contato que nós tínhamos com os números era principalmente por meio da contagem. E com isso, o primeiro conjunto numérico com o qual nós temos contato em nosso desenvolvimento é o conjunto dos números naturais. Às vezes nós partimos de 0, às vezes partimos de 1. Em geral, na educação básica, nós acabamos partindo do 0 devido ao significado desse número. E com isso nós vamos trabalhando com operações até que chega um determinado momento que nós temos a subtração. E quando nós calculamos a subtração entre dois números naturais, o resultado não é natural. E aí nós somos apresentados a um conjunto maior, que é o conjunto de números inteiros, onde nós temos a parte que coincide com os naturais e também a parte com os números negativos. E vamos operando com esses números até que no cálculo das divisões surge um momento em que o resultado não é mais inteiro. E aí nós precisamos do conjunto de números racionais. Aí nós temos as razões em que numerador e denominador são inteiros e o denominador é diferente de 0. Geramos todos os números inteiros, as dízimas periódicas, os números com a sua representação na parte decimal finita, mas em um certo momento nós nos deparamos com o número π, com o número e, números que são dízimas, mas não periódicas. Eu não consigo atribuir uma lei de formação a cada casa decimal avaliada. E nós somos apresentados, então, ao conjunto de números irracionais, que ao ser unido com a parte dos racionais, compõe o conjunto de números reais. Então, na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, nós nos deparamos com esses diferentes conjuntos. E nós temos, inclusive, relações de inclusão entre eles, como você pode observar no esquema do quadro. Então, aqui nós temos a indicação do conjunto de números naturais, que está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. Os racionais e os irracionais, eles não têm interseção, eu não tenho nenhum número que é racional e irracional ao mesmo tempo, mas quando eu trabalho com a união entre os dois, eu tenho o conjunto de números reais. Mas eu estou resolvendo problemas no conjunto de números reais, até que eu preciso resolver a equação x² mais 1 igual a 0, ou x² igual a menos 1. Eu precisaria calcular a raiz quadrada de menos 1. E aí eu não consigo mais resolver no conjunto de números reais. E eu preciso partir para um conjunto maior, que é o conjunto de números complexos. Esse conjunto, ele é formado por números dessa forma. Uma parte A mais uma parte BI. Os números A e B são números reais, mas essa letra I, ela vai indicar a unidade imaginária. Então, ele é um número tal que I² é igual a menos 1. Veja, é uma solução daquela equação que nós tínhamos. x² mais 1 igual a 0. Então, o número complexo é qualquer número nessa forma, A mais B vezes I, onde A e B
são números reais, e corresponde à unidade imaginária. O A assume o nome de parte real do número complexo e B, parte imaginária do número complexo. É aquela constante que multiplica I. Então, essa é a representação na forma algébrica de um número complexo. E essa letra I foi criada pelo matemático Euler, que inclusive é aquele que desenvolveu alguns estudos relativos ao número E. Então, essa unidade imaginária é que permite a construção dos diferentes números complexos, como 3 mais 5i, a parte real desse número é 3, a parte imaginária, 5. Mas ele é um número complexo pela presença dessa unidade imaginária. Menos 2 mais i, tem parte real menos 2, parte imaginária 1, porque é o coeficiente de i. Um número real, será que ele é imaginário? Por exemplo, o número 2. Eu posso escrever como 2 mais 0i. Parte real 2, parte imaginária 0. Ele é um número complexo. Ele pertence também aos complexos, porque o conjunto de números reais está contido no conjunto de números complexos. Então, a parte real e a parte imaginária são representadas por números reais. Mas, quando eu construo a forma do número, ele já assume o formato de número complexo. O A mais BI, ele vai ser um número complexo. E com essa caracterização, com a separação da parte real e da parte imaginária, nós podemos estudar duas categorias importantes presentes nesse conjunto. A primeira é a categoria dos números reais. Então, quando a parte imaginária B ela é igual a 0, eu tenho o número A mais 0i. Ou seja, eu tenho o número A, que é real. Então, quando que um número complexo é um número real? Quando a sua parte imaginária, aquele coeficiente de i, ele é igual a 0. E se eu quisesse que o meu número fosse real e diferente de 0? Então, eu precisaria impor ainda a condição de que A seja diferente de 0. Então, se eu tenho um número 5 mais x menos 2i, para que esse número seja real, nós precisamos ter x menos 2 igual a 0, ou seja, o coeficiente de i igual a 0. Logo, x tem que ser igual a 2. Então, essas condições nós precisamos ter em mente no estudo dessa categoria dos números reais, que pertencem então ao conjunto de números complexos. A outra categoria que nós temos são os números imaginários puros, ou seja, aqueles números que só têm a parte imaginária. Então, o número ele é imaginário puro quando a sua parte real é 0, ou seja, o A igual a 0, e a sua parte imaginária é diferente de 0. Então, por exemplo, o número y mais 5 menos 3i. Eu quero que esse número seja um número imaginário puro. Então, para isso, a sua parte real tem que ser igual a 0. Então, y mais 5 é 0, ou y igual a menos 5. E a parte imaginária é diferente de 0. Nesse caso, ela é igual a menos 3. Então, ela satisfaz essa condição. Então, no estudo dos números complexos, nós temos que todo número complexo assume essa forma, A mais BI, e além disso, nós vamos ter essa possibilidade de identificar aqueles números que são somente reais ou aqueles que são apenas imaginários. Então, somente tem a parte real ou somente tem a parte imaginária. E nós precisamos, então, investigar a parte real de um número, a parte imaginária, separar as duas categorias e depois observar que tipo de condição eu preciso. Que ele seja um real, que ele seja um imaginário puro, ou que ele tenha suas duas partes diferentes de 0. Ou ainda as duas iguais a 0. Também temos essa possibilidade, porque o 0 é um número real. Então,
por consequência, ele também é um número complexo. Então, esse é o estudo que nós temos algébrico em relação ao formato que esses números assumem. Mas agora nós queremos trabalhar com uma representação geométrica. E para isso nós vamos precisar dos elementos que compõem o plano cartesiano. A proposta agora é que você reflita sobre o que você já estudou em relação a esse tema e procure identificar quais são os elementos que compõem o plano cartesiano. Que tipo de relações nós podemos ter, como que eu identifico um ponto nesse plano. Então reflita a respeito dessa questão, envie as suas contribuições e em seguida nós vamos utilizar essa ideia em conjunto com os números complexos para ilustrar agora o plano complexo. Então envie contribuições e dúvidas e logo mais nós retornamos. Bom, então nós precisamos associar agora o plano cartesiano a partir dos elementos que o compõem, de modo a estruturar o plano complexo. Bom, o plano cartesiano é aquele sistema bidimensional que nós utilizamos para representar pontos, vetores, retas, e a partir de duas retas que são concorrentes e perpendiculares entre si, nós conseguimos construir os pontos. Então, os pontos nós trabalhamos com retas, interseções entre retas, que são paralelas a essas duas retas perpendiculares, que são os eixos coordenados, o eixo x, o eixo y. Então, toda aquela estrutura do plano cartesiano com seus elementos, nós vamos adaptar para representar agora os números complexos. Vamos pensar no conjunto de números reais. Em geral, nós trabalhamos com uma representação geométrica baseada em uma reta, que seria a reta real. Então, é uma reta com infinitos pontos, nós identificamos um ponto de referência, que pode ser o zero, e a partir dele nós vamos trabalhando com distâncias, de modo a identificar cada um dos números. Então, com as relações de ordem, nós trabalhamos com cada um dos números associado a um ponto dessa reta. Como nós temos agora duas partes no número, uma parte real e uma parte imaginária, e as duas são representadas por números reais, nós vamos precisar de duas retas, por isso a necessidade de uma dimensão maior. Então não basta mais a reta que é unidimensional, nós precisamos de duas dimensões e vamos precisar então de dois eixos coordenados, assim como nós temos no plano cartesiano. Então vamos ao quadro conhecer essa estrutura. Então o plano que nós utilizamos na representação dos números complexos é o chamado plano Argand-Gauss, ou também chamado de plano complexo. Então nós temos dois eixos que são análogos aos nossos eixos coordenados. Então temos o eixo horizontal das abscissas, que indica a parte real desses números complexos. Então ele é chamado de eixo real. O eixo vertical, que é o das ordenadas, ele está associado à parte imaginária do número complexo. E ele recebe o nome de
eixo imaginário. Como que eu vou representar um número complexo nesse plano? Nós vamos associar o número complexo a um ponto. Se ele tem parte real A e parte imaginária B, o ponto que representa esse número no plano complexo é o ponto de coordenadas AB. A nós indicamos primeiro porque é a parte real, é o que varia em x. E B é a segunda coordenada porque é a variação em y, é a parte imaginária. Então, esse ponto AB, que descreve o número A mais BI, ele é chamado de afixo do número complexo Z. Então, é ele que representa o número complexo no plano complexo. Agora, se eu tomo o ponto 0, 0, que é o próprio número real 0, o 0 mais 0i, e o afixo, eu consigo construir um vetor com origem nesse ponto 0, 0 e extremidade em AB. Então, além dessa possibilidade de estudar os números complexos como pontos, nós temos a possibilidade de associar com o estudo de vetores. Então, é um segmento orientado de O para P, então ele tem uma direção, tem um sentido, e ele vai descrever exatamente esse A mais BI. Além de caracterizar um número complexo, que tipo de relação eu consigo estudar? A partir de cada número complexo, eu consigo identificar um outro número associado a ele, que é o chamado conjugado do número complexo. Se eu tenho o número Z igual a A mais BI, o seu conjugado é representado por Z barra, então tem uma barra acima da letra, e ele assume a forma A menos BI. Então veja que nós temos uma alteração no sinal da parte imaginária de Z. Então, a partir de um número complexo A mais BI, eu determino o seu conjugado, que é o A menos BI. Então, considerando a estrutura do número complexo, as partes real e imaginária, e também a caracterização do conjugado, nós vamos agora resolver a tarefa que foi proposta. Precisamos de um objeto virtual interativo que permita o estudo geométrico dos números complexos. Então, nós vamos associar os números por meio de afixos, utilizando vetores e também analisando as partes real e imaginária desse número, utilizando como ferramenta o GeoGebra. Então, aqui nós temos três números, 3 mais 2i, 1 menos i e 2i. Veja que 2i é um número imaginário puro. Nós queremos identificar os conjugados para esses números. Então, agora nós vamos ao computador e vamos observar essas representações. Então, aqui nós temos a identificação desses três números complexos por meio de seus afixos. Então, nós temos o ponto A, que vai representar o número 3 mais 2i. Veja que tem um deslocamento de 3 unidades em relação à horizontal e 2 unidades em relação à vertical. Com isso, nós vamos conseguir avaliar os afixos. Temos os afixos e podemos estudar a representação também vetorial. Então, aqui nós temos o A, que é o 3 mais 2i, o B, que é o 1 menos i, e o C, que é 2i. Veja que ele está sobre o eixo. Quando nós unimos o ponto O, que é a origem, a cada um desses pontos, nós temos a construção de vetores. Então, nós temos três vetores que podem ser construídos. Se eu tenho o ponto A, vamos analisar esse ponto. Ele tem coordenadas 3, 2. Ele é o 3 mais 2i. Se nós analisarmos somente ele e construirmos o seu conjugado, que é o 3 menos 2i, veja que ele forma, então, um ponto ou um vetor que é simétrico ao original em relação ao eixo real. Então, nós temos uma simetria em relação a esse eixo das abscissas. Se nós trabalhássemos agora com o ponto B e o seu conjugado, veja que nós tínhamos o B, que é o 1 menos i, e o ponto B', que vai ser o 1 mais i.
Os dois, eles são simétricos um em relação ao outro. Então, se eu construo um vetor agora envolvendo esses dois pontos, eu vou ter um vetor que é exatamente simétrico em relação ao vetor que eu tinha. Então, quando eu construo um conjugado de um número complexo, eu estou construindo, na verdade, um ponto ou um vetor que é simétrico ao ponto que eu tinha inicialmente, ou ao número que eu tinha inicialmente. Então, veja, B, ele vai ser um ponto, um afixo do número complexo 1 menos i. 1 variando na horizontal e menos 1 na vertical. O B', que é o 1, 1, representa o 1 mais i, que é o conjugado dele. E agora, em relação ao ponto que nós temos, que é o ponto C, no caso é o 2i. Esse ponto, se eu trabalho com o afixo dele, ele está sobre o eixo imaginário. Se eu trabalho com a reflexão desse ponto em relação ao eixo real, eu vou obter um ponto que também está sobre esse mesmo eixo imaginário, só que 2 unidades abaixo da origem. Então, a distância de 0 a C é a mesma distância de 0 ao C'. Então, nós temos a construção também de 2 vetores, um sendo a reflexão do outro em relação a esse eixo real, a esse eixo horizontal. Então, eu posso trabalhar por meio de reflexões, geometricamente, na construção de pontos, de números complexos e dos seus conjugados. Então, se eu tenho aqui o ponto menos 4 mais 1 vezes i, ou menos 4 mais i, eu construo o vetor relativo a ele. Se eu trabalho com a ferramenta de reflexão desse objeto A, que é o vetor, em relação à reta y igual a 0, que é o meu eixo horizontal, eu construo então o conjugado relativo a ele. Ou, se eu trabalho com a reflexão do ponto x, que é o afixo desse número, em relação ao y igual a 0, eu vou ter o x', que é o menos 4 menos i. Então, a relação do conjugado com o número original se dá a partir, no plano complexo, de uma reflexão em relação aos eixos. E aí é importante observar, se eu tenho números reais, não nulos, tenho números imaginários puros, eles podem assumir posições específicas em relação ao plano complexo. Então, essa é uma forma de investigarmos as características dos números complexos, pensando nessa representação geométrica. Então, eu posso associar um número complexo a um ponto, que vai ser o afixo desse número. E também posso associar a vetor. Se eu pensar sempre num vetor com origem no ponto 0 e a extremidade no afixo. Então, esse vetor vai carregar as características daquele número complexo, daquele ponto. A diferença que nós vamos ter é que o eixo x, ele continua associado à primeira coordenada, mas ele descreve sempre a parte real do número complexo, enquanto que o eixo y, que tem relação com a segunda componente ou segunda coordenada, ele descreve a parte imaginária de um número complexo. E trabalhando com as ferramentas de reflexão do software, ou mesmo as ferramentas de vetor, ponto, nós conseguimos relacionar essas diferentes características do número complexo em comparação também com o seu conjugado. E assim nós elaboramos a primeira parte do nosso plano relativo aos números complexos. Agora nós vamos à nossa segunda tarefa, também pensando nessa possibilidade de representar geometricamente um número complexo no plano correspondente. Então acompanhe no quadro qual é essa segunda tarefa. Então agora o objetivo é também continuar com a elaboração dos planos de aula, mas pensando na elaboração de um objeto virtual que permita a interpretação geométrica das operações de adição e subtração envolvendo números complexos. Bom, agora nós precisamos trabalhar com operações. Assim como nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão no conjunto de números reais, nós também podemos definir operações
sobre o conjunto de números complexos, mas considerando que o número complexo tem essas duas partes, real e imaginária, considerando o significado da unidade imaginária, que é um número elevado ao quadrado que vai resultar em -1. Então, de posse dessa forma algébrica do número complexo da unidade imaginária, nós podemos relacionar os números entre si, ou por meio de comparações, ou por meio das operações. Diferente do que nós temos no conjunto de números reais, em que eu posso dizer que quando um número é maior do que o outro, menor do que o outro, no conjunto de números complexos nós não temos esse tipo de relação, em que um número ele é maior do que o outro, porque nós temos essas duas partes. Lembre-se, nós estamos numa região bidimensional. Eu posso pensar em comprimento, posso pensar em outras estratégias, mas eu não tenho a relação de maior ou menor. Mas ainda assim eu posso comparar números quando eles são iguais. Então vamos verificar no quadro como relacionar essa parte. Então se eu tenho dois números, A mais BI e C mais DI, esses dois números serão classificados como iguais quando A for igual a C e B for igual a D. Ou seja, as partes reais dos dois números são iguais e as partes imaginárias também são iguais. E utilizando esse tipo de relação, nós podemos estudar as operações de adição e subtração. Então veja, na igualdade eu comparo as partes entre si. Na adição nós também vamos trabalhar dessa forma. Então se eu tenho números A mais BI, C mais DI, lembrando que A, B, C e D são números reais, a soma dos dois números de Z com W é um número complexo Z mais W, cuja parte real é A mais C e parte imaginária B mais D. Então veja que a parte real desse número é a soma das partes reais de Z e W, e a parte imaginária vai ser a soma das partes imaginárias de Z e W. No caso da diferença, temos uma situação análoga. No entanto, temos que considerar em que ordem que eu estou tomando essa diferença. Então, se eu tenho esses mesmos números Z e W, a diferença de Z com W é um número complexo Z menos W, cuja parte real é A menos C e a parte imaginária B menos D. Então, note que a parte real, só corrigindo aqui, é de Z menos W, é a diferença das partes reais de Z e W nessa ordem, e a parte imaginária de Z menos W é a diferença das partes imaginárias de Z e W nessa ordem. Se eu tenho a soma, eu posso trabalhar nas duas ordens, ela vai ser comutativa. Agora, se eu tenho a diferença, eu preciso considerar. Estou calculando Z menos W. Então, é sempre a parte de Z menos a parte de W, seja imaginária ou real. Se eu tivesse W menos Z, eu teria a diferença ao contrário. Então, parte real seria C menos A e parte imaginária D menos B. Então, sempre eu tomo na ordem em que essas relações ocorrem. Se é Z menos W, eu vou manter essa mesma ordem quando eu estruturo a subtração. Então, tanto na igualdade, quanto na soma, quanto na diferença, eu sempre comparo partes reais entre si e partes imaginárias entre si. Eu não relaciono elas entre si. Mas, na multiplicação e na divisão, eu preciso combinar todas as partes reais dos dois números com as partes imaginárias, trabalhando com a ideia da distributividade. Quando nós estamos resolvendo ou simplificando uma expressão polinomial, por exemplo, eu tenho dois binômios, eu multiplico um pelo outro. Eu preciso distribuir todos os produtos possíveis. Aqui é uma situação semelhante. Então, eu vou distribuir essa multiplicação de todos os termos do primeiro número complexo com o do segundo, levando em conta o significado da unidade imaginária. Então, é ela que vai proporcionar algumas simplificações, algumas modificações na expressão. Então, temos que ter atenção. I ao quadrado sempre vale menos 1. Se eu tiver I à quarta, então eu tenho menos 1, que multiplica menos 1,
que resulta em 1. I ao cubo, eu tenho I quadrado vezes I. Então, menos 1 vezes I, que é o menos I. Então, essas potências também devem ser consideradas quando nós temos um problema envolvendo os produtos entre números complexos. Então, vamos conferir a situação genérica no quadro de produto entre dois números. Eu tenho um A mais BI e um C mais DI. Como que eu calculo o produto? Então, eu vou distribuir as partes real e imaginária de um número com as partes real e imaginária do outro. Então, eu multiplico A por C, tenho A vezes C. A vezes DI, eu tenho AD vezes I. Então, AD multiplicado por I. Depois, eu multiplico BI por C, eu tenho B vezes C vezes I, que é esse último fator. E aí, eu multiplico BI por DI. Então, eu tenho B vezes D vezes I ao quadrado. Bom, I ao quadrado é menos 1. Então, eu tenho B vezes D vezes menos 1, que resulta em menos BD, que é esse segundo fator. Então, atenção a essa parte. Se eu estou multiplicando números complexos entre si e surge potências de I, eu devo considerar que I ao quadrado é menos 1. E trabalhar com essas diferentes potências, com as decomposições, de modo a obter a forma mais simplificada possível, que é a forma um número complexo A mais B vezes I, ou seja, uma parte real mais uma parte imaginária vezes I. Então, quando nós simplificamos um número complexo, é isso que nós estamos buscando, um número na sua forma algébrica simplificada. E aproveitando a ideia do produto, nós já estudamos o conjugado de um número complexo. Então, eu tinha o número A mais BI e o conjugado era o A menos BI. E como que essa relação entre os dois números interfere na questão do produto? Então, vamos conferir no quadro. Eu quero multiplicar um número complexo pelo seu conjugado. Então, veja, eu tenho A mais BI vezes A menos BI. Então, eu multiplico A por A, tenho ao quadrado. A vezes menos BI, menos ABI. BI vezes A, ABI. BI menos BI, BI vezes menos BI, eu tenho menos B quadrado I ao quadrado. I ao quadrado eu sei que é menos 1. Menos B quadrado vezes menos 1 resulta em mais B ao quadrado. Menos ABI mais ABI resulta em 0. Logo, simplificando essa expressão, nós vamos ter o A quadrado menos B quadrado vezes o I ao quadrado, que é o menos 1, resulta em A quadrado mais B quadrado. Veja, é a parte real do número ao quadrado mais a parte imaginária desse número ao quadrado. Aqui nós não temos a presença do I, quer dizer que nós temos um número real. Logo, quando eu multiplico um número complexo pelo seu conjugado, eu tenho como resultado um número real. E esse número real vai corresponder ao módulo desse número complexo Z ao quadrado. Por enquanto, você precisa conhecer que esse produto entre os dois números vai resultar em um número real. Logo mais nós vamos dar uma interpretação geométrica a essa questão do módulo. Tá? Então, por enquanto, o objetivo é observar que se eu calculo o produto entre esses dois números, eu tenho um número real que vai estar associado a esse módulo. E além do produto, eu consigo calcular quocientes, mas realizando uma adequação. Qual que é a ideia do quociente? Eu quero dividir um número Z por W e eu quero obter um outro número, mas nessa mesma forma, x mais y vezes i. Eu quero saber quem é x e y. Ao invés de trabalhar com uma divisão, com o método das chaves, por exemplo, nós vamos utilizar uma estratégia alternativa. Ao invés de dividir diretamente z por w, eu vou multiplicar z por w, z dividido por w, por 1. Mas quem que vai ser esse 1? Vai ser o conjugado de w dividido pelo conjugado de w, porque ele é um número complexo. Se eu divido por ele mesmo, eu tenho 1. Então, eu não interfiro no meu quociente. Mas veja aqui,
produto entre frações. Z vezes conjugado de W no numerador, W vezes conjugado de W no denominador. E o que nós acabamos de ver? W vezes o conjugado de W é o módulo de W ao quadrado, que é um número real. Então, quando eu calculo Z dividido por W, na verdade eu vou calcular Z dividido por W vezes a fração em que o numerador e o denominador é o conjugado deste W, que é o denominador. E com isso eu consigo identificar no numerador uma expressão de um número complexo e eu divido por esse módulo de W ao quadrado para identificar as duas partes, a parte real e a parte imaginária. Então, a divisão de um número complexo por outro vai envolver, na verdade, um produto por uma fração, que é a fração conjugado de W dividido por conjugado de W, sendo W o divisor, então, da minha operação. Tá? Então, o produto e o quociente, na verdade, eles vão envolver produtos, mas cada um deles com as suas especificidades. Então, toda aquela ideia de distribuir todos os termos de um número com todos os termos do outro, utilizar as potências de i, nós também vamos ter na ideia do quociente. Tá? Então, é a mesma estratégia, mas levando em conta que no denominador eu vou ter um número real. Então, eu vou dividir parte real do numerador por esse número e parte imaginária por esse número. E consigo identificar, então, qual é o resultado. Nós vamos agora analisar mais especificamente as operações de adição e subtração pela interpretação geométrica. Então, nós vimos, temos um número complexo, eu posso identificar o afixo associado a ele no plano complexo. Então, a nossa tarefa agora vai ser construir essas representações. Então, é importante resgatar novamente as características do plano complexo. Nós já vimos que existe um eixo real, um eixo imaginário, identificamos pontos e vetores. E agora nós vamos ver como calcular, então, operações envolvendo esses vetores ou esses afixos por meio de uma interpretação geométrica. Então, no quadro, nós vamos ter novamente, o enunciado dessa tarefa e nós vamos trabalhar com adições e subtrações. Então, temos os três números que nós já analisamos. Nós queremos calcular Z2 menos Z1 e Z1 mais Z3. Vamos iniciar pela adição. Então, vamos retornar ao computador e observar como que se dá essa adição. Na adição, nós vimos que de forma algébrica, eu vou associar partes reais entre si e partes imaginárias entre si. Aqui vai ser a mesma ideia. Mas se eu consigo associar primeiro número complexo a vetor, eu vou transportar a ideia da soma de vetores nessa situação. Então, eu quero avaliar Z1 e Z3. Então, nós vamos retirar aqui o Z2 da visualização e temos esses dois vetores. Se eu calculo na entrada Z1 mais Z3, note que eu já tenho o meu vetor. Que relação esse vetor possui com os dois primeiros? Veja que aqui eu tenho a representação do Z1. Se eu transporto esse vetor Z3 com origem no ponto A, eu tenho esse vetor V que tem as mesmas características do Z3. Só que agora ele é um vetor com outra origem e outra extremidade. Só que ele vai representar o mesmo tipo de número complexo. O significado que ele traduz, então, é essa ideia do número com deslocamento zero na parte real e 2 unidades na parte imaginária. Quem que seria o Z1 mais Z3? Exatamente esse vetor que une a origem ao ponto final do vetor Z3. Então, eu tenho o Z1 mais o Z3, esse ponto final me auxilia na construção do vetor soma. E é exatamente esse ponto final que corresponde ao afixo do número que eu estou procurando, que é o número 3, 4. Além disso, veja aqui, o número complexo Z1 tem parte real igual a 3 unidades. O Z3, parte real é 0. E o D tem parte real
3 mais 0, que é igual a 3. O número Z1 tem parte imaginária 2. O número Z3 tem parte imaginária 2. 2 mais 2 é igual a 4, que é a parte imaginária de D. Então, veja que nós também conseguimos associar esses números entre si, esses vetores entre si, e identificar a soma entre números complexos. Então, cada ponto é o afixo de um número complexo. E pelas somas de vetores, nós conseguimos identificar a soma dos números complexos entre si. Bom, vamos pensar na outra situação, que seria o Z2 menos o Z1. Então, nós vamos manter o Z1, vamos retirar o Z3 e esses outros vetores que foram construídos. Se nós queremos Z2 menos Z1, pelo software nós temos a identificação desse vetor W. Se nós trabalharmos com a associação entre vetores, basta considerar o menos Z1. O vetor menos Z1 é aquele que tem a mesma direção do vetor Z1, mas sentido oposto, e trabalhar com a soma com esse vetor B. Então, nós transladamos o vetor Z2 com o ponto inicial em menos 3 menos 2 e fechamos, então, novamente um triângulo, identificando esse afixo. Ou nós avaliamos também as diferenças. A parte real de Z2 é 1, a parte real de Z1 é 3. 1 menos 3 é menos 2, que é exatamente a parte real do Z2 menos Z1. Parte imaginária de Z2, menos 1. Parte imaginária de Z1, 2. Menos 1 menos 2 é o menos 3, que é a parte imaginária agora do vetor resultante, do Z2 menos Z1. Então, note que nós conseguimos associar esses pontos, os números complexos, a pontos e também a vetores, e toda a construção que nós temos envolvendo somas de vetores, diferenças entre vetores, pode ser transferido também na investigação dos números complexos. Então, nós trazemos os conceitos da geometria analítica e conseguimos associar com as operações envolvendo os números complexos. E nós lidamos com diferentes tipos de números, nós vimos que existem várias regiões do plano em que nós conseguimos estudar esses números, mas e os imaginários puros e os reais? Será que tem sempre um local específico em que eles estarão presentes no plano complexo? Então, o objetivo é que você reflita a respeito dessa questão. Então, como que nós representamos esses dois tipos de números? Em quais regiões eles são construídos? Envie a sua contribuição e a sua dúvida e, em seguida, continuaremos, então, a elaboração do nosso plano sobre números complexos. Nosso objetivo, então, é identificar em qual região no plano complexo eu consigo representar números reais e em qual região eu represento os números imaginários puros. Os reais são aqueles números em que a parte imaginária é zero.
e os imaginários puros têm parte real nula. Então, com isso, nós vamos observar que esses dois números, os seus afixos vão ser representados sempre sobre os dois eixos, o eixo real e o eixo imaginário. Então, vamos retornar ao computador e observar essas relações. Então, aqui nós temos aquela divisão do plano coordenado, do plano cartesiano, envolvendo quadrantes. Então, eu posso analisar o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, e os números complexos vão percorrer todos esses quadrantes. Já quando eu tenho números reais, por exemplo, o número 5, ele é da forma 5 mais 0i. Então, ele vai pertencer ao eixo real. Então, qualquer número real vai ser representado sobre esse eixo horizontal. Enquanto que os números imaginários puros, por exemplo, o 2i, vai estar sobre o eixo vertical, sobre o eixo imaginário. Então, se ele tem parte real nula, está sobre o eixo imaginário. Se ele tem parte imaginária nula, ele está sobre o eixo real. Então, essas nomenclaturas, eixo real e eixo imaginário, já vai nos auxiliar nessas representações e identificar em qual região do plano nós estamos trabalhando e como que eu consigo ilustrar cada um desses números complexos por meio dos seus afixos. Então, também é importante refletir sobre esse tipo de situação. E agora, para a terceira parte do nosso plano, nós vamos investigar um outro formato que nós temos para os números complexos. Além da representação algébrica e também essa representação no plano, nós temos uma forma que vai envolver não mais parte real e parte imaginária, mas sim ângulo e comprimento. Então, vamos ao quadro, ao enunciado. Então, agora o objetivo é propor um objeto virtual que permita a interpretação geométrica da forma polar de um número complexo. Essa forma polar vai ter como base duas informações. A primeira informação vai ser um ângulo. Nós já vimos que no plano complexo, nós temos a possibilidade de representar um número complexo por um ponto. Além disso, eu consigo construir um vetor com origem em zero, extremidade nesse ponto, que é o afixo, e esse vetor z também pode ser utilizado na descrição do número complexo. Então, tendo esse número a mais bi, vamos tomar um número diferente de zero e que também não seja nem real e nem imaginário puro, por uma questão de representação. Depois nós vemos mais especificamente esse caso. Se ele é A mais BI, o seu afixo é o ponto de coordenadas AB. A em relação ao eixo real, B em relação ao imaginário. Veja que, com o vetor que nós construímos, o vetor Z, e o eixo real, nós temos a possibilidade de construir um ângulo. Então, esse ângulo que é medido do eixo real até o vetor, representado pela letra grega θ, ele vai corresponder ao argumento do número complexo Z. Então, esse θ, ele é chamado de argumento do número. Essa medição do argumento é semelhante àquela medição que nós temos no ciclo trigonométrico, em que nós iniciamos em zero e fazemos as medições no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Aqui é a mesma ideia. E nós temos a possibilidade de trabalhar com 2, 3, 4 voltas no ciclo trigonométrico. Então, esse ângulo θ pode ser maior do que 360 graus, pode ser negativo. Então, quando eu estipulo esse ângulo θ entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2π, eu tenho o chamado argumento principal. Então, o argumento principal é sempre o ângulo de 0 a 2π. E o argumento é o ângulo que descreve esse número. Como que eu calculo esse ângulo? Vai ser sempre o ângulo entre o eixo real e o vetor que vai representar esse número, medido no sentido positivo, no sentido anti-horário. Além disso, nós sabemos que o vetor, ele tem um comprimento. Eu consigo avaliar distâncias entre dois pontos no plano. Então, por essa distância entre dois planos, eu vou calcular esse comprimento,
ou a distância do afixo, do ponto P, até a origem. Essa medida corresponde ao módulo do número complexo z. Lembre-se, nós já vimos que o produto de um número z pelo seu conjugado é o módulo ao quadrado. O que é o módulo, então? É a distância do afixo do ponto até a origem. E como nós podemos calcular a distância entre dois pontos? Nesse caso, ele tem coordenadas AB e eu quero a distância até o 0, 0. O módulo vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Qual que é uma outra forma de avaliar essa distância? Por meio de Pitágoras. Veja que eu posso projetar esse ponto P sobre o eixo real, de tal forma que esse segmento do ponto P até esse ponto de projeção ele seja perpendicular ao eixo real. Se isso acontece, eu tenho um triângulo formado entre a origem, o ponto P e esse ponto de projeção, em que a distância no eixo real da origem até esse ponto é de medida A. A distância do afixo até o ponto tem medida B. Então, veja, o módulo, que nada mais é do que o comprimento da hipotenusa desse triângulo ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, módulo de z ao quadrado vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu calculo a raiz quadrada em ambos os lados, eu tenho exatamente a expressão do módulo. Então, essa é uma outra informação que eu consigo extrair a partir das características de um número complexo. Então, eu posso identificar um número a partir de parte real, de parte imaginária, ou eu posso identificar a partir de módulo e de argumento. Mas como que eu relaciono essas partes entre si? Será que eu consigo converter, então, essas partes real e imaginária em argumento e módulo? Para isso, nós vamos utilizar algumas relações que nós já estudamos na trigonometria, que são as razões trigonométricas seno e cosseno, pensando exatamente naquele triângulo que nós construímos e em como eu relaciono os lados do triângulo entre si, já que ele era um triângulo retângulo. Então, vamos ao quadro, agora associar essas medidas. Então, eu tinha um triângulo retângulo, onde um cateto tinha comprimento B, o outro tinha comprimento A, e veja que eu tenho o argumento. Quando eu calculo o cosseno do argumento, eu tenho o cateto adjacente por hipotenusa. Então, eu tenho A dividido pelo módulo de Z. Quando eu calculo o cosseno, eu tenho o cateto oposto e hipotenusa. Logo, o seno do argumento é B dividido pelo módulo de Z. Assim, a medida A é o módulo de Z cosseno θ. E a medida B é o módulo de Z seno θ. Se essas duas relações são válidas, o número Z nós sabemos que é A mais BI. Então, ele vai ser módulo de Z cosseno θ mais módulo de Z seno θ I. Eu só substituo as duas expressões em A e B. Como o módulo de Z é comum nos dois termos, então ele multiplica os dois termos, eu posso colocá-lo em evidência. Eu vou ter o módulo de Z, que multiplica cosseno θ mais I seno θ. Essa expressão corresponde à forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo. E se você quiser ainda se aprofundar nesses estudos, essa expressão cosseno θ mais I seno θ tem relação com a fórmula de Euler, que pode ser simplificada por E elevado a Iθ. Então, veja agora uma relação entre o número de Euler e entre a representação de um número complexo, a unidade imaginária I. E com isso nós podemos ir muito além nesses estudos. Mas é importante que você conheça essa representação. Eu posso denotar um número complexo, além de utilizar o A mais BI, parte real e parte imaginária, eu também posso trabalhar com módulo, que é a distância, então, do afixo à origem, e o argumento, que é o ângulo formado entre aquele vetor auxiliar que nós construímos e o eixo real. Qual que é a vantagem em se trabalhar com esse tipo de fórmula? Nós vamos ver que, por meio da forma polar, ou forma trigonométrica, nós conseguimos identificar muito mais rapidamente as
os resultados das operações de produto e quociente. Então, ao invés de ter que aplicar toda a distributividade, multiplicar por uma outra fração, nós vamos ver que somente comparando módulo e argumento, nós obtemos muito mais facilmente esses resultados. E é isso que nós vamos observar agora no quadro. No quadro nós temos a primeira operação de multiplicação. Se eu tenho dois números complexos em suas formas polares, o produto entre eles é um número complexo, cujo módulo é o produto dos módulos dos dois números envolvidos, e o argumento é a soma dos argumentos desses dois números. Então, veja, não precisa aplicar nenhum tipo de distributividade, de relações com potências de i, basta eu multiplicar os módulos e somar os argumentos. De modo análogo, nós vamos ter que, no quociente, se eu tenho todos os números na forma polar, o módulo do quociente vai ser essa razão entre os dois módulos e o argumento como sendo a diferença entre os argumentos, mas considerando sempre a ordem. Se eu tenho Z1 dividido por Z2, é o módulo de Z1 dividido pelo módulo de Z2. Argumento de Z1 menos o argumento de Z2. E com isso eu consigo resgatar muito mais rapidamente quais são os meus números resultantes, tanto do produto quanto do quociente. Já na soma, na diferença, eu consigo obter os resultados mais rapidamente pela outra forma. Então, a escolha da forma vai depender do tipo de informação que nós temos e qual é mais conveniente em cada um desses estudos. Mas é importante que você conheça as relações entre elas, que são obtidas por meio da trigonometria, e consiga converter de uma expressão para a outra. Agora, nós vamos analisar, então, geometricamente, esse tipo de representação, cumprindo então a nossa terceira tarefa. Vamos ao quadro novamente, verificar no enunciado, então nós vamos construir vetores, vamos utilizar medidas de ângulos, de distâncias e avaliar rotações. Então aqui nós temos dois números. Nós queremos identificar as formas polares para cada um deles e depois ver uma construção genérica. Então aqui no computador nós já temos os dois números, o Z1 e o Z2 construídos, utilizando as coordenadas que nós temos. Como que nós avaliamos primeiro esse Z1? Eu vou medir o ângulo entre o eixo real e o vetor no sentido positivo. Nesse caso, eu tenho um ângulo de 303,69 graus, aproximadamente. Eu calculo a distância da origem até o ponto A, e tenho uma distância de aproximadamente 3,6. Com isso, o meu número complexo assume essa forma. A minha distância, 3,6, vezes o cosseno do argumento, mais i seno do argumento. Então, se eu tenho as duas informações, eu só preciso substituir na fórmula. Se for agora o Z2, a mesma estratégia. Avaliei o ângulo entre o eixo real e ele, que deu em torno de 63 graus. Calculei a distância, 2,24. Assim, a forma polar desse número é 2,24 vezes o cosseno do argumento mais i seno do argumento. Então, basta realizar as duas medições e nós vamos ter a forma polar do número. Aqui nós temos já uma situação geral. Eu quero identificar o ponto e associar com a sua forma polar. Nós vamos trabalhar com dois controles deslizantes que vão fornecer as coordenadas A e B, as coordenadas x e y desses números. Então, o A vai me indicar a parte real do número imaginário e o B a parte imaginária desse número, no caso, número complexo. Vou calcular a distância desse ponto A até a origem. Posso pensar na ideia de vetor. Calculo o comprimento desse vetor, vou ter a distância, que vai ser dada por 4,24 aproximadamente. Se eu modifico as coordenadas do meu ponto, eu vou ter modificação no comprimento. Avalio o ângulo. Lembrando que o ângulo é entre o eixo real e o ponto, ou esse vetor, medido no sentido anti-horário. Eu posso construir até esse ponto P auxiliar, que vai me ajudar nessa medição. Quando eu modifico A e B, eu tenho a modificação também
do ângulo alfa. Com essa medida e com a minha medida de ângulo, eu tenho aqui a construção da forma polar desse número, que nessa posição com A5 e B5, ou seja, o número 5 mais 5i, ele assume essa forma: 7 cosseno de 45 mais i seno de 45, e quando eu altero essa informação, veja que eu estou alterando também a forma polar. Então, ela vai depender diretamente do afixo do meu ponto, de quais são as partes real e imaginária. E com isso eu posso explorar diferentes relações a partir dessa pequena estrutura que nós temos envolvendo o próprio GeoGebra. As ferramentas que ele apresenta para o trabalho com os números, no caso os pontos, e que nós associamos com agora os números complexos. Então nós podemos partir dessas ferramentas e conseguir observar que tipo de relação existe entre os números complexos, as diferentes formas. Então veja, nesse caso nós tínhamos acesso à forma algébrica, à forma geométrica do número e também à sua forma polar. Apenas observando os pontos, as suas coordenadas, comprimentos de vetores, entre outras informações. Então é importante que você conheça não só a representação algébrica, mas como alternar entre as diferentes representações. Pensando no quociente que nós já estudamos, nós vamos ao quadro analisar então algumas especificidades dessa operação, pensando nas duas formas, tanto a forma algébrica quanto a forma polar para o cálculo do resultado. Então vamos ao quadro. Aqui nós temos uma tarefa de calcular o quociente W sobre Z. Então eu quero dividir o número complexo W por Z. Se eu calculo módulo e argumento, eu consigo as formas polares. Aqui nós já temos a forma polar de Z e a forma polar de W. Como que eu resgato as formas algébricas dessa polar? Basta substituir cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3 e efetuar os cálculos. Então, com substituição, eu volto à forma algébrica. Se eu trabalho com a forma algébrica, qual que era a ideia? Eu tenho W e quero dividir por Z. Então, eu vou multiplicar esse quociente por Z barra dividido por Z barra, ou seja, o conjugado de Z dividido pelo conjugado de Z. Quando eu multiplico a parte do numerador, eu tenho essa expressão. Quando eu multiplico o denominador, eu vou ter o módulo de Z ao quadrado, que é o 9 mais 27. Simplificando a expressão no numerador, 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 se anula, menos 9i menos 3i, resulta em menos 12i, dividido por 36, que é menos 1/3 de i. Então veja, primeiro eu multiplico pelos conjugados, simplifico as expressões, utilizo, se for necessário, o termo i quadrado igual a menos 1 e obtenho o resultado. Como é que eu calculo agora esse quociente na forma polar? O módulo do meu número W dividido por Z vai ser o módulo de W dividido pelo módulo de Z. Então, 2 dividido por 6, que é igual a 1/3. Qual que é o argumento desse quociente? É o argumento de W, que é 11π sobre 6, é o ângulo, menos o argumento de Z, que é o ângulo π sobre 3. Calculo essa diferença, vou obter 9π sobre 6, que eu simplifico por 3π sobre 2. Substituo na fórmula. Módulo, que é 1/3, vezes cosseno de 3π sobre 2, mais i seno de 3π sobre 2. Quem é o 3π sobre 2 é o 270. Cosseno é 0, seno é menos 1, e eu volto ao menos 1/3 de i. Então, veja que é muito mais rápido realizar um quociente, nesse caso, por meio da forma polar do que a forma algébrica. Mas qual é o trabalho que nós teríamos? Nós precisaríamos conhecer essa forma polar. Nós precisaríamos converter o número nessa forma polar. Então, seria necessário esse tipo de estudo. Mas, ainda assim, com o número já com a sua forma pronta, nós ganhamos tempo em realizar esses cálculos já na forma polar. Depois basta resgatar, então, a sua forma algébrica.
Então veja que nós podemos intercalar entre essas diferentes representações, trabalhar com a operação em uma ou outra forma, mas sempre procurando manter uma forma padrão. Se eu vou desenvolver meu estudo em forma algébrica, eu sigo da forma algébrica do começo ao fim. Se eu vou trabalhar com a forma polar, eu adoto todos os números nessa forma, para que evite problemas de trabalhar com duas formas diferentes em uma única operação e gerar um resultado incorreto. Então é importante sempre a padronização, assim como nós tínhamos nos ângulos. Se eu trabalho com graus, eu adoto o grau de começo ao fim. Aqui também é a mesma ideia. E agora, buscando destacar esses principais conceitos que nós estudamos, as principais informações que nós discutimos nessa aula, vamos ao nosso aplicativo Kahoot. Então agora é importante que você participe dessa atividade. Nós vamos ter um tempo para que você possa acessar o seu aplicativo, lembrando que é necessário inserir o PIN, depois você precisará acrescentar o seu apelido, procure acrescentar o seu nome, o nome do polo em que você está, e depois nós vamos então trabalhar com algumas questões que envolvem o conjunto de números complexos. Então procure acessar, em caso de dúvidas entre em contato e daqui a alguns instantes nós vamos iniciar a nossa atividade. Então, nessa atividade, nós vamos agora destacar alguns dos conceitos que nós trabalhamos ao longo dessa aula. Então, é importante que você leia com atenção a questão, mas lembrando que quanto mais rápido você responder e responder corretamente, maior vai ser a sua pontuação no jogo. Então, vamos ao quadro novamente com a numeração para que você possa acessar. Nós vamos ter questões então, envolvendo o conjunto de números complexos, as operações, as representações. E é importante que você, então, observe quais são os conteúdos que estão sendo trabalhados e que depois você possa utilizar esse jogo, essa atividade, para recuperar, então, alguns desses conceitos. Então, você pode assistir depois novamente, parando o seu vídeo, então, dando pause, respondendo a questão e novamente conferindo qual vai ser a alternativa correta. Então, vamos iniciar o nosso jogo. Vamos à nossa primeira questão.
Qual dos seguintes números corresponde ao número imaginário puro? Então, qual dos 4 números apresentados vai representar um imaginário puro? Então, nós temos 4 alternativas, lembrando que você pode escolher no seu aparelho ou a cor ou o símbolo que representa cada uma dessas alternativas. Então, responda, escolha a sua resposta e vamos conferir logo mais qual desses números é um número imaginário puro. Então, nessa questão, nós temos que o imaginário puro é aquele em que a parte real é nula. Veja que no primeiro a parte real é 2, no segundo é 4, no terceiro é 0 e no quarto é -3. Então, o único número imaginário puro é o número 5i, que é esse símbolo de losango ou então a cor azul. Aqui o nosso ranking e vamos à nossa próxima questão. Qual deve ser o valor de x para que o número 5 mais x menos 4i seja um número real não nulo? Qual deve ser o valor assumido por essa constante x? Então, analise a estrutura do número complexo, qual é a sua parte real, a sua parte imaginária e escolha a sua alternativa. E logo mais, nós vamos conferir qual desses valores deve ser assumido por x para que nós tenhamos um número real não nulo. Temos mais alguns segundos, então marque a sua alternativa. Vamos conferir qual desses números. Então, lembrando, qual que é a condição para que um número seja real não nulo? Que a sua parte imaginária seja igual a 0 e a sua parte real diferente de 0. Bom, 5 é diferente de 0. Quando que x menos 4 é nulo? Quando x for igual a 4. Então, esse é o único valor para o qual nós teremos um número real não nulo. O nosso ranking e vamos à próxima questão. Qual é o afixo associado ao número complexo 2 menos 3i? Qual é o ponto no plano complexo que representa esse número? Marque a sua alternativa e logo mais vamos conferir qual é o afixo desse número z. Então, o afixo do número complexo é aquele ponto que vai ilustrar a parte real e a imaginária. Então, a parte real é 2, parte imaginária é -3, o afixo associado a ele é o ponto 2 menos 3. E aqui nós temos o nosso ranking até o momento, vamos à nossa próxima questão. Qual é o conjugado do número complexo 3 menos 5i? Então, qual é o número conjugado a ele? Lembrando das características que nós já observamos. Então, analise, envie a sua resposta e logo mais vamos conferir qual é a alternativa correta. Então, nós temos que o conjugado do número complexo z igual a 3 menos 5i é o número 3 mais 5i. Alteramos o sinal da parte imaginária desse número. Vamos então agora à nossa última questão. Qual é a forma algébrica do número? 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Como que eu recupero agora a parte real e a parte imaginária desse número? Lembre-se, nós já analisamos uma situação dessa. Eu tinha os ângulos, eu posso avaliar as relações trigonométricas envolvidas. Então, como que eu recupero essa forma algébrica, a parte real e a parte imaginária desse número? Responda essa questão e vamos conferir, então, qual é a alternativa correta.
Então, nesse caso, nós temos cosseno de π sobre 4 é o cosseno de 45. Nós temos que ele assume o valor raiz de 2 dividido por 2. Seno de π sobre 4 também é raiz de 2 dividido por 2. Quando eu multiplico esses valores por 2, eu vou ter raiz de 2 mais i vezes raiz de 2. Logo, a alternativa correta é a primeira alternativa. E aqui nós temos o nosso ranking. Parabéns a todos os que alcançaram as primeiras colocações e também a todos que responderam corretamente. Utilize essas questões como uma orientação para o seu estudo, para que você possa conferir já quais são as dificuldades que você tem nesse tema e, partindo delas, sanando essas dificuldades, que você possa aprofundar os seus estudos nesse tema, que é tão importante para o desenvolvimento da matemática. E, em caso de alguma dúvida, entre em contato. Espero que você tenha compreendido as características desse conjunto numérico. Desejo a você bons estudos e até a próxima!